eu sou Sabrina Krug, síndica profissional. Falamos no primeiro bloco sobre manutenções e eu trouxe meu amigo Alberto Finger, da Finger Manutenções, para falar um pouco sobre manutenções, manutenção preventiva, manutenção reparadora e manutenção de urgência. Tudo bem, Alberto? Tudo bem. Então, o Alberto vai contar pra gente um pouquinho sobre a história dele de trabalho. Me conta, Alberto, como que tu começou nessa área? Bom, eu trabalhava como mecânico, né? Aí a empresa que eu trabalhava começou a fazer licitações, a gente começou a entrar para o ramo da construção civil, aí eu comecei a me interessar mais ainda, aí logo depois que a empresa que eu estava fechou, eu abri a minha e faz 7 anos que eu trabalho realizando sonhos, né? Hoje eu posso dizer que tu é um empreiteiro de obras? Sim, temos uma equipe que desde reforma, construção, é o que eu digo assim, nosso logo é realizar sonhos. Aquela pessoa que mora numa casinha simples, humilde, eu sempre quis reformar, sempre quis, vamos fazer. Como é que tu quer fazer? Esse material é melhor para ti, aquele. A gente analisa a situação de cada pessoa, tenta achar um meio termo e realiza realmente o sonho dela. Ajusta a obra, material, para ficar de acordo com o que ela deseja. Com certeza, que tem pessoas assim, eu quero fazer assim minha casa. Mas assim tu vai ter que gastar mais, vai ter que botar uma estaca, quem sabe fazer um assado, vamos jogando, né? Posso colocar o teu telefone para o pessoal depois te contatar e tentar fazer? Com certeza. Mas então, Alberto, o tema aqui são assuntos de condomínio. O que tu me diz sobre manutenção preventiva? Bom, a preventiva é a melhor alternativa, sempre, né? E condomínio tem muita patologia de infiltração, que gera outras patologias, né? Problemas elétricos. Condomínio é bem complicado, ainda mais condomínio quando o apartamento é alugado. Que daí a pessoa não tem aquele trato, aquele feeling assim, é meu, não, estou alugando, vamos meter um furo aqui, pega um cano. Não faz um planejamento, né? Com certeza, e tem muito apartamento antigo que não tem planta, daí as pessoas assim, eu aluguei aqui, eu quero botar um quadro aqui, quero botar um aéreo lá, sabe? Vou trocar essa torneira, fica vazando. Aí tu só vai descobrir depois de 1, 2 meses quando estourou o gesso do andar de baixo. Muito bem. O que o Alberto trouxe é muito importante, porque a manutenção preventiva ela é justamente o que o nome diz, a prevenção para problemas, né? Fazendo um bom gestor, um síndico que faz uma gestão eficiente, ele pensa na manutenção preventiva a longo prazo. Antes eu comentei que o custo de uma manutenção preventiva ela é muito melhor do que uma manutenção de emergência, por exemplo, onde tu não pode fazer um estudo, tu contrata qualquer pessoa para realizar porque tu tem uma emergência. Já a manutenção preventiva, que é pensada, tu vai lá, tu faz uma análise, tu chama um prestador que vai pensar na melhor forma de executar aquele trabalho, sem gerar uma oneração muito grande também, não é, Alberto? Com certeza. Tudo que a gente pode se programar se torna mais viável, né? Por exemplo, um box. Geralmente a gente faz uma análise no box, tipo assim, a pessoa me liga, tá infiltrando água aqui no lado de baixo. Mas em que altura que é? É no banheiro, do meu banheiro por debaixo. A primeira coisa que eu faço assim, pego a pessoa e levo no box. Vamos ver teu box. Rejunte, sem rejunte no banheiro, no ralo, sabe? Vaso. O vaso está solto, a pessoa vai usando o vaso solto. Quando vê, desencaixa o anel cerâmico embaixo, começa, sabe? É pequeno detalhe, tipo assim, foi planejado para aquilo, tem que estar ok. Começou a dar uma patologia, tu já aciona, chama a síndica tem uma visão, que nem tu que é uma síndica profissional já tem uma visão, olha, isso aqui está errado, vou chamar alguém, vou fazer um vídeo, vou mandar para um amigo meu, vou analisar. A gente sempre tem que analisar antes para tentar fazer alguma coisa da melhor maneira possível. O síndico ele é responsável pelas áreas comuns do condomínio, né? As unidades são responsabilidade do morador, proprietário ou do inquilino. Já a área comum deve sempre ser feito um estudo porque principalmente os gastos eles vão sobrecair sobre todos os moradores. Então é feito um rateio. Mas se não houve um planejamento, acaba se tornando uma manutenção de emergência ou até mesmo uma manutenção reparadora. Uma manutenção de reparo, por exemplo, o que é mais comum acontecer, Alberto? Reparadora é geralmente assim, o próprio morador quis trocar uma torneira, que é uma coisa simples, ou quis mexer no chuveiro. Aí deixa escorrendo ou não aperta o suficiente, escorre por trás do azulejo, daqui um pouco me chama assim, tem uma bolha no meu azulejo, o que é isso? Sabe? Ou então deixou demais, corre por trás do móvel, cai lá embaixo, no apartamento de baixo. Começou a dar uma mancha no gesso, sabe?
Aí vai se acumulando, daqui um pouco tem que me chamar assim, ó, caiu o gesso, é uma emergência, para tudo e vem aqui. Aí o valor vai para 5 vezes mais do que só a torneirinha, passa uma vez na rosca, apertou, pronto. Tá feito. Sim. Isso é muito importante, né? O planejamento e a precaução, porque às vezes a gente pensa que vai estar economizando em trocar o próprio chuveiro ou a própria torneira, isso pode gerar um custo bem maior. E é muito comum assim, as pessoas, isso aqui é fácil, eu posso fazer. Eu até incentivo as pessoas, eu gosto que as pessoas saibam fazer, mas tem que ter consciência, aquilo assim, tudo antes de fazer tem que ser pensado. Eu vou colocar essa torneira, beleza, tu coloca essa torneira, aquela torneira não foi dimensionada para a tua pia. Aí tu vai lavar as mãos, molha todo o móvel já era do apartamento. Estragou o móvel? Mas e agora? Pois é, tu dimensionou uma torneira de maneira errada. Eu, com a experiência que eu tenho vivido, assim, eu noto que um grande problema em condomínios são os motores de portão, por exemplo. O que tu pode me falar sobre isso? Tem bastante incidência de problemas, assim, porque é um motor que ele é dimensionado, né, para o tamanho do portão. Só que é muito difícil tu dimensionar o motor para a quantidade de vezes que ele vai ser aberto ao dia. A gente mede o portão, quando a gente fabrica o portão, esse portão pesa tanto, né, vamos colocar esse motor. Aí, para não ficar caro para o condomínio, né, a gente dimensiona. Beleza, só que tem pessoas que passam a pé ou passam de bicicleta e utilizam o portão. Não utiliza um portãozinho de acesso para pedestres. Está utilizando aquele motor, ele abre e fecha, aí daqui um pouco, quando a pessoa quer sair de automóvel, o motor vem a quebrar. Problema, sabe? Daí isso dificulta muito para a gente quando a gente vai dimensionar o motor. Aí tu nos chama, quebrou o portão, vamos lá. Desativamos o motor, vai para o manual, trocamos o motor, colocamos um mais potente. Mas o problema não é o motor, e sim é o fluxo. Por exemplo, assim, choveu. Muitos apartamentos não têm um zelador para examinar, tipo assim, no checklist do zelador tem que ter, passar uma vassoura no trilho do portão, olhar a cremalheira do portão, tem um dente quebrado. Isso tudo faz parte da manutenção preventiva. Com certeza. Desde um aperto de uma tomada, de um ajuste nas torneiras, da verificação de vedação, a essa questão de limpeza. Sim. Isso tudo faz parte de manutenção preventiva. É muito importante que exista um checklist, né? E que o síndico controle, junto com a sua equipe, esse tipo de ajustes. Facilita muito, assim, essa organização. E tu saber, se eu não limpar o trilho do portão, pode ser que force o mortão, ou pode ser que quebre um dente da cremalheira. Daí o cara vai abrir o portão ou vai fechar, ele tranca, quebra. Daqui um pouco queimou o motor de um portão por causa de um dente, por causa de uma brita, sabe? É uma coisa irrisória que não custaria nem R$1 para o condomínio, não geraria transtorno nenhum, mas ninguém tirou aquela brita, ninguém limpou, quebrou o motor, vai gastar R$500. Alberto, tem mais alguma coisa em relação a manutenções ainda que tu gostaria de trazer pra gente? O principal ponto é assim, a pessoa, quando entra dentro do imóvel, ela faz uma avaliação do mesmo. Tá? Essa avaliação tem que ser feita de tempos em tempos. O meu vaso começou a dar... não é mais o mesmo vaso. A minha caixa de descarga, por exemplo, tem muito condomínio que tu não paga água. Aí tu não sabe quando tem um vazamento na tua casa. O vaso sanitário é campeão de vazar. Até mesmo com a variação das bombas da Corsan, entra uma sujeira dentro do teu vaso. E isso muitas vezes é uma questão de ajuste, né? Uma válvula é uma pouquinho. Válvula, tipo assim, tem vezes que a gente só tira a válvula, limpa, passa um pano, coloca de novo, vedou. Sabe? Mas eu digo assim, falta a análise da pessoa. Meu vaso está fazendo barulho de noite. Opa, está vazando bastante. Fecha um registro para aquele vaso de ser utilizado, vamos sanar, porque tu não vai perceber. Aquele R$1 que aumentou na tua conta, tu nem sentiu, mas tu vai botar vezes 100, isso é uma piscina. O consumo elevado de água em condomínios é muito comum, assim, condomínios grandes têm uma conta de 15 mil ou mais, isso é um valor muito importante. E quando vem a conta discriminada para cada morador e que ele consegue identificar, normalmente o susto é grande. Sim, é muito mais fácil, assim, um vazamento numa casa, num vaso, por exemplo, um vazamento pequeno num vaso, te dá uma variação de R$400 em um apartamento. Né? Aí tu sente, tu para tudo aí, tu fecha teu registro, quando tu sai, vou chamar alguém, Alberto, eu tenho um problema, descobre.
Eu vou lá, abro, é o vaso. O Alberto trouxe antes também a situação do inquilinato, né? Muitas vezes o inquilino ele não tem um cuidado com o apartamento porque não é dele, depois ele vai entregar para o proprietário a chave ou para a imobiliária, não tem mais nenhuma responsabilidade. Então, isso também é importante para que haja nos contratos uma cláusula, né, com cuidados e também uma orientação. E aí cabe muitas vezes ao síndico fazer uma cartilha de boas-vindas ao inquilino também, para que ele seja orientado tanto das regras quanto desses detalhes que ele pode estar tendo um cuidado maior. Sim, eu acho muito importante daí um síndico consciente. A gente tem muito condomínio que não dá valor para o síndico. Eu sei aqui, eu vou ligar para o proprietário, eu vou ligar para a imobiliária. Aí entra o papel de um bom síndico, por exemplo, qualquer variação no apartamento, tu entende? A gente tem que recorrer a alguém. Aí tu vai ligar para a imobiliária demora para te retornar, demora para entrar em contato com o proprietário. Um síndico, ele te faz esse meio campo, ele te auxilia muito assim, tem um barulho aqui no meu teto, por exemplo, nos pisos. Muitas vezes o síndico já conhece a estrutura e ele sabe o porquê daquele determinado acontecimento. Ou então ele já tem um prestador de confiança e que também conhece a estrutura do prédio, né, para indicar. Porque ficar trocando de prestadores muitas vezes é um grande problema, porque até ele entender o funcionamento daquele local, ele tá perdendo tempo. Sim, tu vai mexendo num registro, não é aquele registro, vou fechar o registro da cozinha, não é, não fecha, o geral é lá em cima. Tem muitos apartamentos que, por não ser fechado o registro, por exemplo, geral do apartamento, tem que parar o condomínio inteiro, fechar a caixa d'água para trocar aquele registro, sabe? Então, independente se o apartamento é seu, é alugado, tenha um convívio com o síndico, dialogue, converse, troca essa figurinha que é muito interessante, a gente só tem a ganhar. É verdade. Todo mundo. É importante lembrar que hoje se fala em prédios que caem ou outros problemas, rachaduras e coisas mais graves, e isso sim é responsabilidade do síndico, porque a manutenção preventiva inclui vários itens, né? Então, um síndico preparado, como a gente já disse aqui em vários momentos, ele se preocupa com a manutenção preventiva do seu prédio para evitar problemas futuros. Aí, depois, ele tem um plano de ação para caso os problemas aconteçam e também tem um plano emergencial em caso de situações extremas. Exatamente, sim. O síndico é a pessoa mais indicada para tirar qualquer tipo de dúvida em relação ao apartamento, né? Se o teu condomínio não tem um síndico, dificulta bastante. Hoje todo condomínio ele deve ter um representante, e essa é a figura do síndico. Mas em Montenegro acontece muito de não estar regular essas situações. Então o prédio não tem síndico, ou não tem uma representação, ou então de certa forma as pessoas fazem um coletivo para fazer a gestão desse condomínio. Ainda assim é importante haver uma gestão e uma figura que seja o representante, ou seja, o síndico. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e queiram fazer alguma pergunta, tá lá nas redes sociais, no Instagram, Síndica Sabrina Krug. Alberto, só tenho a te agradecer por essa visita, por a gente ter esse bate-papo. Espero que nós tenhamos aí uma parceria ainda por muito tempo. Com certeza. Fica à disposição, se quiser ainda colocar alguma coisa, teu contato vai ficar aparecendo aqui na tela para o pessoal entrar em contato depois, caso tenha alguma dúvida em relação a obras. Sim, não, eu só tenho a agradecer. Para mim é sempre maravilhoso poder ajudar as pessoas, independente. Eu sempre digo assim, não precisa fazer uma obra com a minha equipe, comigo, tá? Mas pergunte, não custa, não cobro por orçamento, não cobro para tirar dúvida, meu contato vai ficar na tela, tá? Entre em contato, eu quero fazer uma reforma na minha casa, o que tu me sugere? O que tu me indica? A gente trabalha com desde steel frame, drywall, alvenaria, enfim, todos os estilos a gente trabalha. Precisamos de solda, precisamos de trocar telhado, infiltração. Nós temos pouco horário, tá? Eu ia dizer, nunca deixa para a última hora. Eu sou sempre recorro ao Alberto e às vezes não consigo agenda. Infelizmente, assim, tá difícil a mão de obra, tá escassa. Então, nós trabalhamos com efetivo meio enxuto, então assim, a organização faz toda a diferença, né? Nós estamos com a agenda lotada, mas para tirar dúvida, para auxiliar, estamos à disposição para o que precisar. Se tiver a possibilidade de a gente se organizar, agendar uma obra, vamos fazer, para dia tal, começa, termina,
tudo certinho, não temos problema. Tudo isso que o Alberto diz vem de encontro com aquilo que eu sempre digo. Não preciso ser a síndica do local, mas a minha missão é trazer qualidade para vários habitantes, seja num conselho, seja num bate-papo, mas a informação está aí e a gente precisa disponibilizar ela para mais e mais pessoas, porque isso gera qualidade. Com certeza. Então tá. Muito obrigada. Até o próximo encontro no Assuntos de Condomínio.